Oi pessoal, esse vídeo parece ser o mesmo, mas não é. É um local totalmente diferente, porém o córrego é o mesmo. Eu gravei esses dois vídeos e vou gravar mais um ainda para mostrar como é extenso esse ribeirão que corta a Diadema. Eu vou confirmar, mas se não me engano chama Ribeirão dos Couros. Esse córrego, ele tem várias nascentes. Uma delas está logo ali na frente, ó, que é o Parque do Paço, né? Um local onde que antigamente é ainda a Prefeitura de Diadema. Fizeram nele um parque para a gente poder caminhar. Aqui é o Pontilhão da Imigrantes. Logo na frente, esse córrego continua. Ele vai até o centro de Diadema, quer dizer, o centro periférico de Diadema. Porque Diadema, na realidade, não é esse centrão que a gente tem aqui. Na realidade, Diadema, o centro dele é Vila Conceição. Trouxeram para cá para ficar mais fácil, porque as estradas cortavam toda a região de Diadema, né? E inclusive a Imigrantes veio cortar, levando até a Baixada Santista. Então, esse córrego, ele é interessante porque mais para frente tem uma outra nascente dele, que descarrega nele, chamada Pousada dos Jesuítas, tá? Hoje chamado Parque dos Jesuítas, mas antigamente era chamado Pousada dos Jesuítas. Por quê? O pessoal que vinha da Baixada Santista, na época que subia a pé, eles tiravam ali para fazer a sua pousada, né? Dormiam ali para depois dar continuidade até o centro de São Paulo, a Vila de São Paulo. Então é muito legal, muito bacana. Mas o que eu queria comentar com vocês na realidade é o seguinte, mostrando aqui, esse córrego hoje ele é todo poluído. Mas eu tive a oportunidade, não de conhecê-lo, mas eu vou contar a história. No primeiro vídeo eu mostrei uma parte de baixo. Hoje eu estou aproximadamente 2 km do local. Tinha um bar chamado Bar do Pesqueiro, ou Bar do Pescador, que fica na Vila Pauliceia. Eu tive a oportunidade de uma vez parar lá e o dono dele me mostrou algumas fotos que eles tinham do ponto de pesca que era nesse ribeirão. Então é muito interessante, ele me mostrou um local pescoso ou piscoso, né? Que se pescava ali várias espécies de peixes. E peixes de bom porte, não vou falar peixes grandes, mas peixe de bom porte. Tanto é que lá ficou como Bar do Pesqueiro ou Bar do Pescador, porque o pessoal que pegava o peixe ali, levava para ele para poder fritar. Então ficou como o nome Bar do Pescador. Legal, é muito interessante quando eu começo a narrar e falar de tudo isso, porque como tem várias nascentes esse córrego, ele caminha por essa direção que eu estou mostrando para vocês, e ele vai sair em São Bernardo, depois passando por Santo André, e vai embora ali pela Avenida do Estado, e que traz grandes complicações. Aqui em Diadema mesmo, logo aqui, ó, onde eu estou, fizeram um piscinão justamente para ter um pouco de escoamento dessa água, tá? Mas veja bem como é interessante. Esse córrego, quando o Diadema foi fundado, ele era um córrego limpo, muito limpo. E com a evolução, com a chegada do pessoal, a partir da sua emancipação, ou mesmo antes da sua emancipação, o pessoal começou então a jogar detritos, esgotos nesse rio. E aos poucos ele foi se poluindo, até ficar no ponto desta água suja, como eu mostrei para vocês. E não é somente esse córrego não, são diversos outros córregos que nós temos nessa condição. Aí chegou as grandes empresas, né? Como pode se ver por aqui, ó, tem aqui grandes empresas. Elas foram jogando aqui também os seus detritos, muitas vezes produtos corrosivos, produtos que foram aos poucos poluindo esse rio. Hoje é um rio totalmente poluído, ou um córrego totalmente poluído. O que eu quero dizer com isso? Não é somente isso, são outros também, como eu já falei para vocês.
Mas o que eu quero dizer com isso? Que esse córrego também representa a nossa vida. Veja bem, nós nascemos, como eu já li, simples e ignorantes. Simples na nossa essência, e no decorrer do nosso crescimento, foram colocando diversas condições para nós, foram poluindo a nossa existência, porque nós éramos pequenos e foi colocando para nós, não pode isso, não pode aquilo, você nasceu de uma família pobre, você é um pobre. Eu olhava para o meu pai, para minha mãe, também via eles na condição, e isso foi poluindo toda a minha vida, tá? Foi poluindo. Depois vem a juventude, vem a pré-mocidade, escola, convivência com pessoas que também as minhas escolhas ou as nossas escolhas não foram muito boas, e a gente foi deixando, se permitindo que outras ideias fossem povoando a nossa mente, mas dentro de nós, sem a vontade de muitas vezes de limpar as nossas mentes. Depois vem a mocidade, dentro da mocidade também, muitas coisas que nós fomos fazendo ou vivenciando foram poluindo a nossa existência, até que hoje chega numa condição da gente olhar para dentro de nós e necessitar fazer uma limpeza geral das nossas formas de pensar, das nossas formas de pensamentos, ou de como nós vivemos, deixar o nosso passado para trás e olhar para frente de um futuro promissor, um futuro que venha realmente fazer valer toda a nossa existência, tá? Eu gosto de falar dessa forma, até porque em 1994, 97, em 97, eu tive a oportunidade de ir para a Europa, e um dos meus sonhos que eu queria e foi realizado foi conhecer o Rio Sena. O Rio Sena, em 1997, ele estava no processo de despoluição, né? De despoluição, porque era um rio muito poluído, assim como é esse rio aqui, esse córrego que eu mostrei, ele também era muito poluído. E para minha grata surpresa, recentemente, a questão de 3, 4 semanas atrás, eu ouvi uma reportagem dizendo que o Rio Sena está totalmente despoluído, condição do pessoal poder nadar nesse rio e pescar nesse rio. E isso me deixou muito, mas muito feliz, porque eu vejo que assim como a natureza tem esse poder de regeneração, basta, no caso nosso dos córregos, um esforço da política, não quero entrar em detalhe, da política, e mesmo a nossa consciência de não ir jogando mais nada que possa vir poluir os rios. Não jogar plástico, não jogar nada que possa demorar um tempo imenso para que possa ser realmente despoluído. Então a nossa vida também, ela precisa que nós tomemos rédea dela, que nós possamos ter a plena consciência de que é capaz sim da gente voltar a uma pureza espiritual muito grande. E quando eu falo pureza espiritual, a pureza de sermos quem realmente nós somos, seres espirituais de grande hierarquia, não pobre, miserável, como muitas vezes a gente se vê. Ter a condição de realmente reformular toda a nossa existência e caminhar em busca de algo maior. Quando eu falo nos meus vídeos a respeito de riqueza espiritual, como Jesus nos ensinou, né, para a gente ter dentro de nós riquezas que as traças não consomem, não corroem, né, não consomem, a ferrugem não pega. Então eu olho para isso e vejo, nós devemos sim buscar novos conhecimentos para ir limpando a nossa existência, buscando para que nós possamos ser um ser espiritual como realmente nós somos,
filho de um Deus criador ou filho desse universo maravilhoso que nos proporciona grandes maravilhas. E também olhar, veja bem, eu converso com pessoas, pô, eu sou terapeuta, eu trabalho ouvindo pessoas, é a minha parte de ouvir pessoas como terapeuta, como psicanalista, como constelador familiar, é ouvir pessoas. E muitas vezes a gente olha as pessoas com potencial imenso, uma grandiosidade espiritual. Eu estou focando ali, mas ali tem um passarinho. Uma grandeza espiritual muito grande e as pessoas não acreditando em si. Lembro dos ensinamentos do nosso irmão Jesus, quando ele fala para nós: vós podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Vós sois deuses. Sabe, essas palavras é que vêm fortalecer a gente. Acredita em você, acredita no seu potencial. Deixa as coisas negativas do lado, pensa no positivo. Tira, vamos despoluir a nossa mente, vamos despoluir o nosso ser, sabe? Vamos sair da nossa cadeira com a fé verdadeira e dizer: eu vou vencer. Mas não vamos ficar estacionados, sabe? Isso me entristece. Hoje eu tenho 67 anos. Não falo para vocês que a minha vida foi perdida, não. A minha vida foi vivida, eu vivi tudo que eu tinha que viver. Hoje eu aprendi e hoje eu vivo a intensa realidade de toda a minha existência. Eu procuro viver a cada momento como se ele fosse o último na minha vida e cada momento também como se ele fosse o primeiro na minha existência. E isso faz a gente ser mais feliz, saber que dentro de nós existe uma força para que nós possamos crescer cada dia mais em busca desse ser espiritual maravilhoso que nós somos. O que eu estou falando aqui para vocês é coisa do coração, eu não preparei nada, eu simplesmente estou falando por a inspiração. Eu estava e estou caminhando, agora eu parei para fazer e gravar esse vídeo, porque eu ainda não sei falar e andar, eu tenho que prestar atenção no meu lado, no meu meio, né? Então é isso, eu olho e vejo toda essa grandiosidade. Vê se vocês veem o avião passando ali, ó. Tá vendo? Né? Vamos voar, vamos ser livres. Se essa potência que está aí, olha, pesa tonelada e o homem pode conduzi-la, se você tem essa fé, essa confiança, você pode conduzir a sua vida, que pesa muito menos do que isso. Alce voo, voe mais alto, busque a tua realização, busque realmente ser quem você é, tá bom? Obrigado por me ouvir, é muito bom, eu gosto de falar. Coloquem aí no vídeo, sabe, se te ajudou, se foi fortalecedor para vocês, ou se eu falei besteira. Se eu falei, me perdoe, mas a intenção é me motivar e motivar vocês também. Se vocês puderem dar ajuda aí para mim, dando um ok, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, faça esse favor para mim, ajuda o meu canal a crescer, tá bom? Fiquem na paz, fiquem nessa grandeza que é esse universo maravilhoso que nós temos para nós. Olha que céu maravilhoso, olha quantas coisas eu tenho para conquistar. Não vamos permitir que a negatividade polua a nossa existência. Um beijo no coração.